Está começando o podcast Sem Ponto, uma realização da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Guilherme Oliveira e hoje, aqui comigo, no Estúdio Hall, que fica dentro dos Sindicatos Bancários na Rua da Ladeira, no centro da capital gaúcha, Amarildo Sense, presidente da CUT do Rio Grande do Sul. Prazer te ter aqui, Amarildo. Olá, Gui. Estamos aqui para boa conversa. E também Vitalina Gonçalves, secretária-geral da CUT do Rio Grande do Sul. Muito bom poder trocar essa ideia contigo hoje, Vita. Boa, tudo bem? Que bom estar aqui também. Bom estar com a Amarildo, contigo, Guilherme, e na expectativa aí de um congresso com mais de 400 pessoas. Então, hoje o nosso tema de debate é o 16º Congresso da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, onde também vai ser celebrado os 40 anos da CUT, né? Então eu queria iniciar esse bate-papo falando um pouco sobre essa história, né? O que são 40 anos da maior central sindical da América Latina? Olha, na verdade a CUT ela é o resultado de todo um processo histórico, né? Que veio da ditadura de 64 e que ela é resultante dessa luta dos trabalhadores e trabalhadoras que não suportavam mais um país sem democracia e um país com absurda exploração do trabalho, né? Jornadas, direitos, baixíssimos salários, e que redundaram por força das reivindicações propriamente dos trabalhadores, dos movimentos sociais que implementaram uma luta pela redemocratização do país, igrejas progressistas, homens e mulheres, movimentos em geral, né, de campesinos, que se juntaram e que fizeram todo um processo de discussão de alterações substanciais na institucionalidade política brasileira. E nesse cenário, digamos assim, de luta, os trabalhadores definiram por organizar a sua ferramenta de luta, uma central sindical, reunindo todos aqueles sindicatos e sindicalistas que entendiam que também no campo sindical a gente precisava mudar as coisas, ter mais democracia, maior participação, esses sindicatos efetivamente representativos de luta e que culminaram pela fundação da CUT há 40 anos atrás, através de um congresso, né, em que muitos trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul e trabalhadoras foram protagonistas da sua fundação. Então, são 40 anos de história, de lá para cá, em que essa central e os trabalhadores e sindicatos que a ela se agregaram ao longo do período, em nome de uma relação de autonomia e independência de patrões e do Estado e dos partidos, em nome de uma forma de atuação política, sindical, mais de luta, mais de enfrentamento e de busca de direitos, constituímos e participamos do processo constituinte da Constituição, né? Participamos da reabertura lá atrás, depois da Constituição, depois disputamos eleições, tivemos, né, grandes lideranças, né, formadas nesse contexto, aqui no Rio Grande do Sul, Lívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, nacionalmente, o atual presidente da República. O Paim, que foi o primeiro secretário-geral da CUT Nacional, né, e a CUT sempre, os sindicatos e sindicalismo cutista, sempre sendo protagonista das grandes mudanças e das lutas que trouxeram o Brasil até aqui, com retrocessos, alguns sim, períodos como vivemos há pouco tempo, por golpe, por essa maledicência que é, né, esse aparecimento forte em todo mundo, mas aqui dessa extrema-direita e de uma elite tão irresponsável como a gente tem, mas a gente sempre, como CUT, agora falando de nós, né, não dá, mas de nós, a gente sempre protagonizando bons enfrentamentos, constituindo a resistência, mas buscando sempre conquistar direitos. Amarildo, é bom a gente também contextualizar, né, que a CUT, primeiro 40 anos, é uma CUT muito jovem, mas é uma CUT muito jovem que já viveu muito, já enfrentou muito. E é importante a gente destacar isso, né, que a CUT nasce e surge na efervescência da redemocratização do país.
E aí os trabalhadores e trabalhadoras se organizam através de uma central. E a gente meio que tem, assim, eu diria, fazendo uma analogia com as religiões, né? A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque a gente tem nessa esteira a CUT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras e o MST. Ou seja, é uma efervescência em que a classe trabalhadora, nos seus diversos movimentos, se articula. Se articula num espaço de trabalhadores e trabalhadoras, se articula num partido político, se articula o movimento dos camponeses, o movimento campo de resistência, de divisão de riquezas, de reforma agrária. Então, é muita efervescência. Só que é pouco tempo, porque a CUT está fazendo 40 anos. E aí eu não sei se é essa sensação que o Amarildo tem, mas eu tenho um pouco essa sensação. A gente olha para trás, 40 anos é muito pouco para tudo que a gente já viveu. E se vocês perceberem, nós vivemos uma redemocratização, um processo todo de retomada, de eleições diretas, e a gente viveu um golpe. E um golpe, há pouco tempo, na história moderna, né, um golpe no Brasil, em que a CUT foi uma das protagonistas da resistência, da denúncia do último governo, ou seja, tu sai da redemocratização e vai para resistir a um golpe em 40 anos. E foi criminalizada nesse processo, né, de resistência. Tiveram sindicatos invadidos, dirigentes sindicais perseguidos. Muito. Ali em Curitiba, por exemplo, a CUT tinha limites judiciais para poder se mexer. Foi muita perseguição. Nós tivemos a sede nacional em algum momento foi atacada também. Então, é um período muito curto para uma intensidade tão grande. Por isso que a gente é tão feliz em ser cutistas, porque está escrito na nossa testa, nós somos resistência. Por exemplo, você pega o caso dos metalúrgicos aqui de Porto Alegre, eles sofreram intervenção da ditadura militar. E lá colocaram um presidente imposto e destituíram a direção que tinha ali na oportunidade, tudo porque estava dentro desse espectro da redemocratização. E como a Vita diz, eu que sou jovem há mais tempo, né, vivi esses 40 anos, entendeu? E parece assim, parece não, a gente tem que cuidar muito do que a gente conquista e faz. E a gente tem que vender bem, e a gente tem que defender muito, e a gente tem que conscientizar o trabalhador e a trabalhadora de que isso é processo de conquista. Porque o pessoal que não gosta de direitos, que não gosta de classe trabalhadora incluída no processo de desenvolvimento econômico, eles não têm nenhum prurido, entendeu? De golpear. De golpear, de mudar as leis, de mudar a Constituição, tudo para defender interesses financeiros, interesses de acumulação de capital, de exploração da mão de obra, né, dos trabalhadores, de redução de salário, de direitos. E a gente assistiu isso nos últimos 3, 4 anos para cá, como essas coisas acontecem. É importante destacar isso que o Amarildo traz, né? E nós temos muito presente isso como cutistas, como homens e mulheres cutistas, trabalhadores e trabalhadoras cutistas, que é tu conquista, mas nós somos uma classe trabalhadora numa sociedade, numa organização capitalista, em que o lucro está acima de tudo. Tu precisa o tempo todo cuidar, preservar, ou seja, até mesmo no movimento de avançar nas conquistas, tu tem que estar o tempo todo preservando. Vídeo que nós temos aí em relação, nesses 40 anos, nós temos toda uma organização do trabalho, um conceito, legislação, enfim, e num golpe de 5, 6 anos, nós perdemos. Olha o que foi a reforma trabalhista, olha o que foi a reforma da Previdência. E o que o serviço público vem perdendo, né? A gente vê, por exemplo, até a municipária, também os municipários de Porto Alegre agora tiveram um reajuste de 5,7% e tem uma perda de 30%, quer dizer, então, que eles recebiam R$1.000 há 5, 6 anos atrás, agora estão recebendo 700 e tem um reajuste para 750, então não alcança aquele valor, e isso, né? é regra, porque, por exemplo, eu sou municipária de Gravataí, nós temos 30% de perdas também. Isso é regra, porque o território, o município, ele percebe o primeiro espaço onde os direitos são atacados é no município e é no serviço público, porque tu tem esse conceito de diminuir o tamanho do Estado, que ele é pesado, e depois tu parte para a iniciativa privada. Por isso que é importante a gente dizer, Guilherme, e eu tenho certeza que o Amarildo vai reforçar o que eu estou dizendo, que a CUT é uma central de trabalhadores e trabalhadoras que se organiza a partir da classe trabalhadora, que são trabalhadores do serviço público, são trabalhadores da iniciativa privada. Porque nessa luta em relação aos direitos, aos avanços, às políticas públicas plenas, não existe diferença.
Ora eles atacam aqui, ora eles atacam lá, conforme a configuração permite a eles. É isso, e por isso que a unidade é que nos faz fortes. A gente tem visto agora, antes de entrar mais no tema do Congresso, né, mas numa questão de análise de conjuntura, como é que vocês têm visto as campanhas salariais deste ano, a participação dos trabalhadores? Vocês consideram que a gente vive um refluxo, né? De certo modo, a classe está menos mobilizada que em outros tempos? Como é que é essa análise? Olha, nós estamos hoje com uma grande greve na região norte do estado. Setor da alimentação. Erechim, né? Esse setor da alimentação ali da Aurora e tal, os trabalhadores cruzaram os braços e querem saber como é que vão ficar no seu salário, no seu vale-refeição, nos seus direitos, no horário de descanso. E, Amarildo, um dos ramos que foi mais explorado durante a pandemia, né? Na saúde, no ambiente de trabalho, vê, um povo que não parou um minuto com a pandemia, porque tinha que dar comida, né? Para o povo do mundo, né? Porque tem plantas industriais exportadoras e tal, essa plataforma, digamos assim, que produz para o mundo. Então, lá, alguns sindicatos, por exemplo, ao qual eu pertenço, do setor da educação privada, as novas formas de participação agregaram mais gente participando dos processos. Porque a gente contava muito com essa coisa do presencial, daí tu faz uma reunião, daí aquela reunião as pessoas não podem ir, tá todo mundo super assoberbado de trabalho, né? Nas áreas. Então, quando tá sem trabalho, o pessoal não quer descansar, entendeu? E as formas híbridas de participação, de consulta, de opinião, de respostas e mesmo de manifestações quando das campanhas, tem maior participação. A diferença é que os metalúrgicos, por exemplo, fazem assembleias por local de trabalho. Isso está mobilizando muita gente. Agora, recentemente, tem uns companheiros nossos que estão dentro do sindicato, né, da construção pesada, e eles se admiram assim, de assembleias em algumas regiões do estado com 300, 400 pessoas participando. Agora, os trabalhadores, alguns precarizados, como, por exemplo, os trabalhadores dessa empresa que comprou a CE, né, que está esse caos aí de atendimento do direito do cidadão de ter luz, eles ganham R$ 1.530 e estão cruzando os braços, eles não querem, não tem equipamento, tem segurança e tal, e eles estão procurando a nossa central para saber como é que vamos se ajudar. Então, há, digamos assim, um processo de ampliação de uma visão que se indigna contra a absurda exploração que as pessoas estão sofrendo. E é claro que nós estamos falando do momento e num terreno, digamos assim, em que as pessoas se sentem mais à vontade para reivindicar e reclamar. Porque antes o sistema o governo federal anterior, que pregava a repressão, um ódio, a violência contra quem reclamava, quem reivindicava, para eles é uma reclamação, para nós é processo de busca de direitos, o patrão se dava o direito de reprimir, né? De explorar e mandar calar a boca. E dizer, se tu quer a fim de ficar aqui, cala a boca, senão te mandamos embora. Então as pessoas ficaram mais... a gente tem um ex-companheiro nosso que está na Superintendência Regional do Trabalho, que circula pelos espaços, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que se enxergar como classe, porque a Vita fez referência ao serviço público. A questão do serviço público não é um problema do servidor. É de toda a população, de toda a classe trabalhadora. É nossa. O problema de que tipo de indústria nós vamos querer, como que vamos reindustrializar, para quem vamos investir, não é um problema do industriário que está lá só querendo pegar o dinheiro mais barato para megafonar o lucro dele. É um problema nosso, do trabalhador. Trabalhador. Acho que cabe dizer também, né, Amarildo, que aí dá para entrar já, isso que o Amarildo está trazendo e esses elementos que nós estamos conversando, Guilherme, ele traz muito intensamente qual é o desafio do Secult, do Congresso Estadual e do Concult. O nosso projeto organizativo, ele precisa enxergar isso, porque assim, ó, nós saímos, retomando, né, nós saímos de uma efervescência da redemocratização da organização da classe trabalhadora. Aí nós passamos por um período de crise intensa do capital. E nós tivemos um governo genocida, de ultradireita, que destruiu as políticas públicas e destruiu de forma muito intensa os direitos dos trabalhadores, aquilo que foi conquistado. Nós temos como CUT um desafio imenso. Qual é o nosso desafio em apenas 40 anos?
nós precisamos atualizar o nosso projeto organizativo, nós precisamos discutir conceito de trabalho, porque todo esse processo que nós fizemos de pandemia trouxe outros elementos, a tecnologia chegou, mas nós também precisamos, ao mesmo tempo que a gente olha todo esse trabalho aí, tem todo um processo de uberização que a gente precisa reconhecer esses trabalhadores e trabalhadoras, garantir condições, garantir o mínimo de direito a eles, sair desse processo de exploração do capital internacional e das empresas internacionais, mas tu também precisa garantir o básico, que é o vínculo, a força de trabalho ser remunerada, no mínimo nas condições em que permita uma parcela muito significativa da classe trabalhadora comer, ter acesso à saúde e ter acesso à educação. Então, na realidade, nós estamos com todo, né, as necessidades que o século XXI nos traz, mas nós temos uma série de questões para atender, porque o Brasil regrediu em uma série de questões. Políticas públicas nem se fala, porque quando eu considero o Estado pesado, eu diminuo o acesso de quem? Não é do empresário, a saúde e a educação. Tem um processo intenso aí de privatização da educação. E não é uma privatização que, como eles dizem, é para qualificar, para ter mérito, para que o filho do trabalhador chegue lá na frente e tenha acesso. É para vender, é para alguém lucrar mais, é para entregar. Então, o desafio do nosso projeto organizativo como cutistas é imenso, é gigante. E por isso que a gente está tão ansioso para encontrar os mais de 400 delegados e delegadas, para poder fazer esse debate e o primeiro encontro, depois de todo esse período de pandemia, em que todos estaremos presencialmente. Uma coisa muito interessante que quem acompanha a CUT está surpreso e está surpreso de uma forma positiva, né? É que 40 novos sindicatos se filiaram à CUT, né? Entre eles a gente tem a volta do CEPERS e o Sintrajuf, né? Sindicatos grandes, com relevância, com inserção social. E isso contrariando muitas teorias, né? Porque a CUT, nesses 40 anos, foi atacada pelos dois lados, né? Pela direita, que disse, olha, o Brasil está virando uma república de sindicatos, então nós temos que enfraquecer os sindicatos, vem o golpe do Temer, vem a reforma trabalhista, a carteira verde e amarela, e pela esquerda, nasce a CSP com lutas, dizendo que a CUT precisava ser superada, porque ela havia virado uma correia transmissora do governo, que era um governo de conciliação de classe, né? Bueno, nesse processo, muitos trabalhadores que eram trabalhadores de carteira assinada viraram terceirizados, e entidades sindicais como o CEPERS se desfiliaram da CUT, né? Como é que vocês explicam, né, essa reviravolta, digamos assim, que a CUT chega nesse 16º Congresso, nesse 16º Secult, mais forte do que nunca? É que a CUT, eu vou passar para o nosso presidente na sequência aqui, mas a CUT cumpriu, foi uma das únicas organizações e entidades centrais, e eu não tenho problema nenhum dizer isso, cumpriu um papel decisivo nesse processo de resistência. Ela resistiu, ela denunciou o golpe, ela apoiou, ela esteve junto com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, por exemplo, que era uma situação de completo abandono na frente dos hospitais, né? Toda cheia de como é que chamava aquilo, Maria? Os macacões. Os macacões e tudo, porque era um pânico para sair dos lugares. Nós estávamos à frente dos supermercados nos primeiros dias de pandemia, porque não tinha nenhuma proteção para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estávamos brigando com a indústria da alimentação, que testava, inclusive, as carcaças de frango e amontoava os trabalhadores e trabalhadoras. E em nenhum momento a gente perguntou, olha lá no teu sindicato se tem a sigla CUT, tu é filiado. Não, nós fizemos o nosso papel, que fez com que nós surgíssemos enquanto Central Única dos Trabalhadores. Nós fomos e estivemos com os trabalhadores porque nós somos trabalhadores. E isso traz resultados, por óbvio, porque tu olha para trás, de uma história muito recente, de 4, 5, 6 anos, quem é que esteve denunciando mesmo quando nós éramos, digamos assim, mal falados, que nós éramos uma correia de transmissão do governo? Mesmo quando nós sustentamos, este projeto tem problemas? Tem, mas este projeto é o mais coerente, é onde a classe trabalhadora pode disputar manutenção e avanço de direitos. E nós estávamos corretos nessa análise. Da mesma forma, quando nós denunciamos o golpe, da mesma forma, quando nós colocamos papel nas eleições municipais e nas eleições estaduais e em nível federal do último período. Nós demonstramos isso e nunca abandonamos a nossa essência, que é a defesa dos direitos, a luta pela manutenção dos direitos e estar junto com a classe trabalhadora, porque nós somos a classe trabalhadora. E hoje nós colhemos os frutos disso.
Não precisa disputas gigantescas para dizer para a base do CEPERS que a gente sabe quem é que está, né, na defesa dos seus direitos, dos trabalhadores do Serviço Federal. É isso, né? É meio que a história demonstra, a história recente demonstra, né, presidente? Então, na verdade, o nosso ver, do ponto de vista de quem desprestigia a CUT, o movimento sindical, achando que é uma república sindicalista, eles, na verdade, querem, na visão do Estado mínimo e tal, considerar que o espaço de decisão, o espaço da política é um espaço dele. Não se metam, entendeu? Não venham aqui atrapalhar os nossos interesses. Que é essa ideia, enfim, da república sindicalista e tal. Na verdade, estamos dentro de um marco capitalista e tal, de negociação, de permanente relação. A CUT é uma entidade democrática e tal, nunca pediu carteirinha para ninguém, mas faz a luta da classe, faz a representação da classe, que, ao nosso ver, faz bem. E temos lado. E temos lado dos trabalhadores e trabalhadores dos direitos, como a história nos caracterizou e nos construiu. E o fora todos, na outra ponta, também é o desprestígio da política. Porque onde é que fica o espaço da política? Onde é que fica o espaço considerar que no espaço político você constrói as questões do desenvolvimento, da justiça, da inclusão, da democracia, do fortalecimento dessa democracia. E aí entramos num segundo eixo que o Congresso vai abordar, que é o tema da defesa da democracia como um princípio fundamental para nós. Porque a gente sabe que os processos democráticos eles podem sofrer regressões. Então, o Fora Todos, ela apostou na regressão, no atraso, na recuperação desse espírito extremo direito e tal, que assola o mundo e que não quer incluir. Ele quer discriminar. Uma coisa muito chocante foi naqueles acampamentos pró-golpe ali da Dilma, o pessoal que estava acampado na Fiesp com o Pato, usando os cartazes do Fora Todos. O Fora Todos. É isso, e aí tu percebia que tinha alguma coisa errada, né? Mas tudo bem, temos os co-irmãos do nosso lado e tal que já reconheceram. Que se equivocaram na política. Isso, e aqui veio cumprimos o nosso papel que a Vita fez referência. Onde é que está o segredo? Não tem segredo, tem trabalho. Tem uma visão da classe, de inclusão nos processos dos vários segmentos. O CEPERS, maravilha. O Sintrajuf, claro, estamos falando da Justiça Federal, que julgou o Lula aqui do jeito que julgou. É disso que estamos falando, do Judiciário Federal. Dos trabalhadores e trabalhadoras. Dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal. Né? Não das magistraturas. Né? Agora, nós temos vários sindicatos de caminhoneiros. Ontem tinha o sindicato aqui de Santa Rosa, de caminhoneiros, um companheiro que é da direção do sindicato, falou, vocês não vão conversar com a gente lá. Veja, segmentos que até outro diz, caminhoneiro é tudo de direita. Não, sindicatos de transporte de cargas internacionais sediado em Uruguaiana, que tem lá um porto seco, que tem mais de 30 mil caminhoneiros, que tem quase 5 mil filiados ao sindicato, que está vindo para a CUT. Tem o sindicato dos aplicativos, no ramo ali dos Uber, das bikes, né, de motoristas em aplicativos e de entregadores que estão se organizando em torno dessa estratégia da CUT. Quer dizer, é a luta da classe. E a classe se sentindo parte e vendo que tem uma ferramenta à sua disposição para fazer a luta. É isso. E Amarildo, se tu me permite, a gente precisa também registrar, né, que nós temos uma intervenção mais do que necessária. Ela é urgente. Quando o Guilherme nos provoca, mas por que está retomando as negociações coletivas? Agora começa. No que se dá isso? Se dá justamente nesse período em que nós, cutistas, porque nós resistimos e a CUT se manteve de pé, com todas as dificuldades financeiras, políticas, de perseguição, né, de demonização, porque isso interessava alguém desmontar o movimento sindical. Eu lembro que o nosso ex-presidente, o companheiro Claudir, ele dizia assim, se tu fechares os olhos hoje, olhar o mapa do Brasil, olhando para os municípios, tu vê que em cada município, no mínimo, tu tem 2, 3 sindicatos. E que esses sindicatos podem não estar completamente amadurecidos na política,
mas eles vão levar o mínimo, que é a defesa dos direitos. E isso interessava para essa estrutura de desmonte do país, né? Desmontou os sindicatos, porque é o braço da resistência. Como nós nos mantivemos e nos mantivemos como central e abastecendo em termos de política, de estrutura, de defesa, de manutenção, esses sindicatos, agora a gente começa a ressurgir, mas não é que a gente tenha desaparecido. Nós estávamos num período de resistência e agora a gente começa a emergir novamente. E emergir na defesa corporativa da nossa pauta, da pauta do trabalhador, da trabalhadora, da educação privada, dos trabalhadores da indústria, do comércio, mas também daí a gente começa a defesa, a retomada dos direitos humanos, porque a gente viu aí com as denúncias do trabalho escravo, né? Do trabalho que é trabalho escravo mesmo, né? A escravização da força de trabalho do homem e da mulher. Foi isso que aconteceu. Isso estava acontecendo e estava lá escondido, né? E veio através das mãos mínimas dos dirigentes sindicais começo dessa denúncia. E começou a ter coro num outro patamar do país. E é isso que a gente precisa começar a trabalhar. E um outro desafio para nós também é discutir todos os elementos que o Amarildo traz aqui, que nós trazemos aqui, numa política sustentável. O planeta está sendo destruído. E nós fazemos parte desse planeta. Como é que a gente faz? Aí tu traz um tema interessante, Vitor, que eu quero abordar também com vocês nesse podcast, que é a questão do contexto internacional, né? A gente está falando da questão nacional, que não é a mesma coisa ali de 40 anos atrás, né, quando a CUT nasce, e o contexto internacional hoje também é outro, né? A gente tem a questão da guerra da Ucrânia, que também interfere na questão do dia a dia, da dinâmica dos trabalhadores. A gente tem a questão dessas multinacionais, dessas empresas como a Uber, por exemplo, que exploram trabalhadores mundo afora e não aceitam regulação. E quando avança uma regulação em um país, pode ser que avance aqui ou não. Como é que vai estar essa questão do contexto internacional no debate do Secult? Olha, conflitos armados, na verdade, a gente agora está exposto aí ao conflito com a Ucrânia, que é lamentável, condenável e tal. Está dentro de uma nova estratégia aí de reposicionamento de algumas estruturas em disputa, né? O Império Americano está perdendo espaço no planeta, né? Saindo do mundo unipolar para uma multipolaridade. China, regiões do mundo que se rearticulam, guerra na Ucrânia. Agora, o que foi o Iraque? A apropriação lá das reservas de petróleo. O que foi o que é a Síria e a Líbia, em que o Ocidente bombardeou? O que foi o Afeganistão e o que está sendo o Iêmen? Então, nós estamos perguntando, as guerras que são tão agora condenadas em nós por todos, por que foi agora tão condenada essa relação com a Ucrânia? Porque está mais perto do Ocidente, entendeu? Então, sim, mas nós estamos vivendo um mundo que está... Não que não seja condenável, né, Maria? Sim. É condenável, mas por que se apropriaram dessa pauta de uma forma... Com a ascensão de líderes autoritários, antidemocráticos, está aí o Trump voltando para os Estados Unidos na disputa, está o Biden, que é o democrata, falando de uma democracia, né? A exemplar democracia do mundo e tal, que faz guerra o tempo inteiro com o resto do mundo, que faz espionagem, que dá golpe, que patrocina golpes, como foi o nosso aqui em 16, entendeu? Então, mas é um mundo que cresce líderes autoritários e cresce a extrema-direita em cima da xenofobia. Por quê? Porque a gente tem aumento de migrações pelo mundo, mas elas sempre existiram. Os caras condenam a taxa de venezuelano vindo para o Brasil. E o que eram os brasileiros indo para Portugal? Ou indo para o resto do mundo para trabalhar? Espanha. Ou ainda vão para os Estados Unidos, correm lá, se escondem, são presos, pulando as cercas ali para poder entrar então, tem processos migratórios que a direita se apropria da xenofobia, dessa coisa de isolar o pobre. Porque o pobre já está sendo isolado internamente nos seus próprios países, não estão sendo incluídos. Então, você aumenta... dentro de um exército de reserva que o capitalismo não quer mais incluir. Não tem mais lugar para todo mundo. E essa exploração também dos trabalhadores pela Uber, por exemplo, onde é que está o dono da Uber? Então, eles exploram o mundo através das plataformas. Mas é importante dizer
reforçar isso que o Amarildo está dizendo. Ou seja, para eu manter o meu patamar de lucro, eu não tenho mais interesse, enquanto grande Deus capital, de manter a população, ou parte da população da classe trabalhadora, coberta por direitos, coberta por políticas públicas. E aí a gente precisa discutir a quem e a que Deus serve a guerra. A que Deus serve a guerra? Ao Deus do lucro. Só para reforçar o que tu está falando, para tu poder... Então, a gente tem um aumento da fome no mundo, do desemprego, da exploração das pessoas através das plataformas, através de salários indignos. E o capital partiu para cima dos direitos, que é um lugar de rentabilizar o capital. O capital está indo para cima da taxa de juros, como impõe no Brasil essa taxa de juros absurda e criminosa. Daí o capital ganha o juro, as empresas, os empresários, as elites ganham nas taxas de juros, explorando o trabalho do mundo inteiro e acha nos ativos públicos o lugar para lavar o dinheiro, que é a compra da Corsã, que é a venda da CE, aonde eles pegam aquele dinheiro que circula no mundo especulativo e eles se aninham em cima de serviços públicos, que tem coisa mais rentável que comprar uma empresa situada numa região que tem um aquífero Guarani, que tem muita água, e você tirar água dali e vender, e fazer saneamento com dinheiro público, porque o poder público vai continuar investindo para ter saneamento, e mais. Esses dias eu vi até o pessoal da mídia golpista, que monopoliza a comunicação, que tenta fazer comercial, a versão deles, a verdade, dizendo, mas está bem fácil tu ter o monopólio da energia elétrica no Rio Grande do Sul, cobrar o que tu quiser, pagar o salário que paga, R$ 1.530 para um eletricitário que está subindo os postes por ele treinado uma semana, não diminuir o valor e dar um vendaval e demorar 15, 20 dias para entregar, recompor o serviço. Então, é essa conjuntura internacional que a gente está vivendo. E é uma conjuntura internacional, Amarildo e Guilherme, que a gente vive todos os dias aqui no Rio Grande do Sul com o governo Eduardo e o governo Leite, que hoje é um só Eduardo Leite, né? Porque ele usou Eduardo, depois ele usou o Leite, ao contrário. E a gente vive essa conjuntura aqui, porque o capital internacional, ele colocou as suas mãos aqui. É dessa forma. Aí tu demoniza... o que a gente precisa dizer com isso? E essa é uma questão que a CUT traz. Nós vamos ter uma análise de conjuntura internacional, a nacional e estadual, porque nós não somos uma ilha enquanto Brasil. Nós não somos uma ilha e a classe trabalhadora é uma única em todo o mundo. Então, o capital internacional ele tem os seus tentáculos aqui. Aqui no Sul, ele está impregnado. Porque aí tu demoniza a política, aí tu só coloca os teus candidatos e as tuas candidatas. O trabalhador se colocar porque ele é correia de transmissão dos projetos governamentais. Eu não tenho o direito de ser vereadora, eu não tenho o direito de ser deputada, eu não tenho o direito de ser senadora. É isso que é colocado para o trabalhador e para a trabalhadora. E nós temos um projeto eleitoral para discutir na CUT, sim. Nós queremos ocupar os espaços de poder, nós queremos alterar essa correlação de força. Eles se elegem, eles ocupam os espaços de poder no poder executivo e depois eles viram os chefes das empresas que compraram a Corsã, por exemplo. É isso que a gente tem colocado aqui. E é isso que a gente precisa intensificar, baixar esse debate, né, com o conjunto da população gaúcha. E o trabalhador e a trabalhadora vinculada à CUT vai levar esse tema de casa para debater com todo mundo na parada de ônibus, no armazém, nos espaços, nas fábricas, nas escolas. Porque isso está colocado. Hoje a Corsã, qual vai ser o resultado desse desmando, desse crime que fizeram contra a água pública, contra o saneamento público no Rio Grande do Sul? Vai ser uma reprodução ainda mais intensa do que aconteceu nesse último temporal aqui sem luz. Vai ser sem água também. Ou seja, tu vai botar uma bica no meio do caminho e quem não tiver condições que vai botar o balde na cabeça. É disso que nós estamos conversando. São de direitos básicos. E aí, Guilherme, nós vamos por terceiro eixo, porque estamos já com uns 40 minutos de programa, a gente tem que falar do tema que já falamos, da questão sindical e dessa interlocução que o sindicalismo tem que fazer com inovação na sua organização, buscando a representação, buscando a valorização da negociação coletiva, valorizando e disputando, sim, que o processo decisório sobre a autossustentação financeira das entidades e do movimento seja dado pelas categorias, pelos trabalhadores,
não seja o patrão que vai determinar, nem o judiciário, entendeu? Porque a Constituição garante a livre organização dos trabalhadores e a definição da sua forma de sustentação. Que também se garanta que não se tenham práticas antissindicais, em que o patrão se negue a conversar. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo, o fortalecendo da democracia, uma democracia com direitos, uma democracia com condição, com participação. E nisso, sim, a gente está cobrando de que não haja nenhum processo de alívio sobre quem tentou golpe depois da eleição, que não se dê anistia para ninguém, que se cobre a responsabilidade de quem praticou, de quem financiou e de quem esteve por trás, como da morte da Marielle. Isso é fortalecer a democracia. Quem mandou? Como essa chacina que aconteceu em nome em São Paulo, agora em nome da justiça, dos justiceiros, de um trabalhador da segurança pública que foi assassinado, e tu cometeste quase uma chacina em nome disso. É disso que nós estamos também conversando. Em que mais de 60% das pessoas que estiveram ali foram mortas nessa atividade, nessa chacina em São Paulo, não tem nada, mas não tem uma vírgula sobre isso. A ver com essa história. A ver com isso aí, e são inocentes. O Estado violento, que responde que violência, algo que tem que ser corrigido com direitos, com encharcado emprego, de milicianos, né? Com salário digno, etc. E o terceiro eixo, que é o que a Vita está fazendo referência, que estamos discutindo aqui, qual desenvolvimento a gente quer? Para quem? Vai ter a sociedade, vai ter o povo junto? Ou vamos repetir aqui e continuar achando que a gente vai defender e vai querer um país rico como é, desenvolvido como pode ser, mas com tamanha exclusão das pessoas como ele também está sendo? Não, ao contrário. A gente quer saber, sim, um Estado que tenha boa política pública, porque política pública faz parte de um Estado, de um país democrático. Serviços públicos de qualidade para a população, direitos, trabalho decente e um desenvolvimento econômico sustentável, que não destrua, que valorize quem emprega. Amarildo, e cabe a gente, né, esmiuçar ou traduzir esse desenvolvimento sustentável. A gente aqui está falando de todas as formas de vida do planeta. Nós somos uma forma de vida, assim como, né, nós estamos falando das nossas riquezas naturais aqui. Porque tudo se volta, os olhos se voltam para o nosso país por conta disso. Então, nós estamos falando desse desenvolvimento sustentável, da igualdade, né, do fim das desigualdades. E nós estamos falando, quando nós falamos dos fins da desigualdade, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando dos povos indígenas e quilombolas, nós estamos falando da comunidade LGBTQIA+, nós estamos falando do povo negro. E esse, é por isso que eu reitero, né? O desafio da CUT é gigantesco, porque tudo isso está na nossa pauta do dia. Nós somos uma central que tem na sua direção, tanto na sua direção executiva como na sua direção geral, paridade de gênero. Ali está colocado. E nós queremos avançar nisso quando a gente fala no fim da desigualdade, que é a sobrecarga em relação às mulheres, sobrecarga nas relações de trabalho, a questão do assédio, da violência, a questão das mortes. Isso também é uma pauta nossa, da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Da mesma forma do povo negro, que é o povo que está hoje nas periferias. O Amarildo trabalha cotidianamente o CUT na comunidade aqui na região de Porto Alegre e metropolitana. E é lá que está o povo negro, majoritariamente, sendo exterminado todos os dias. A própria questão do povo indígena, né? São esses retratos que estão colocados. Então, quando a gente trabalha esse eixo na CUT, que é a intervenção num novo modelo de economia, num projeto sustentável e fim da desigualdade, são esses elementos todos que estão colocados para nós. Por isso que o desafio é gigantesco e a gente espera que vocês estejam acompanhando o nosso congresso para depois a gente fazer um balanço disso tudo. Quero aproveitar para parabenizar a CUT, né, pelo projeto CUT com a comunidade, um projeto belíssimo, né? E aproveitando o tempo também, um expediente, né? Então, 4 e 5 ocorre o congresso no Dante Baroni. Como é que vai ser a programação? Como é que vão se dar os debates? Terão participações especiais, né? A gente sabe que tem a questão dos 400 delegados, então tem uma programação específica para quem é delegado, mas também quem não é delegado pode participar, vão ter mesas abertas ao público. Só para a gente se exibir um pouquinho, 442 delegados e delegadas. Tá.
que poderiam ter sido ainda mais se o espaço permitisse, entendeu? Porque a gente tem ainda uma certa carência de espaço aqui, especialmente públicos, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, para fazer, né? Então, vai ser mais interno, a gente não está aberto, né? A gente quer fazer uma discussão com todas essas lideranças, delegados que foram tirados em assembleias, depois de debates feitos nas entidades. Teremos a presença aqui do presidente nacional da nossa Central Única, teremos a presença... Companheiro Sérgio Nobre. O companheiro Sérgio Nobre. Nós teremos a presença aqui da Mari Perusso, que vai nos ajudar a refletir sobre a conjuntura estadual, uma companheira, valorosa companheira que acompanha todo esse processo aí de venda, de destruição do serviço público no Rio Grande do Sul. O professor Vicentini, sobre a questão internacional, que tu fizesse essa referência, essa mudança geopolítica que está acontecendo, né? E também nós queremos estudar melhor quem ganha e quem perde com essa alta taxa de juros que a gente está vivendo no Brasil. Então, serão palestrantes, digamos assim, que vão estar nos ajudando na reflexão. E os observadores? Alguns. A gente fechou porque seriam os suplentes, né, de delegados, mas não deu condição porque o espaço ali, como a gente disse, tem toda uma logística, entendeu? Vai ter muita cultura, nós vamos fazer a festa dos 40, nós vamos dançar, nós vamos cantar, nós vamos conversar muito entre nós, porque nós precisamos estar muito juntos no próximo período. Só para a gente não deixar no ar essa questão aqui no 100 Pontos, os observadores, nós temos uma deliberação da coordenação do Congresso que eles são trabalhadores e trabalhadoras vinculados aos sindicatos. Então, eles vêm para fazer esse processo de conhecer e de viver o Congresso. E, claro, nós temos como convidados e convidadas os nossos aliados históricos. Eles receberam um convite para estar no Congresso. Mas ele é um espaço de debate fechado. Porque, claro, nós teremos esses painéis, nós teremos grandes debates. Mas a gente tem em torno de 7 horas do nosso Congresso reservado para o nosso debate interno, para as nossas estratégias que nós repassamos aqui e para o nosso plano de lutas. Porque saindo dali, a gente já sai para o trabalho. E aí serão conhecidas de todo mundo. Enfim. Mas durante ali o Congresso terão, então, reuniões plenárias dos macrosetores? Não. Antecede. É que assim, nós temos atividades pré-congressuais. Então, nós já tivemos a semana passada com a vice-presidenta nacional da CUT, a companheira Juvântia dos bancários. Ela esteve com todos os delegados e delegadas no espaço online, no espaço para a gente poder discutir as estratégias. Dia 31, agora à noite, nós tivemos online o encontro do setor da educação, que discute, a partir do seu olhar, as estratégias da CUT. E na sexta-feira, precedendo o Congresso, nós teremos 7 macrosetores, que o Amarildo já fez referência aqui. O macrosetor do transporte, da indústria, agricultura familiar, me ajuda aí, Amarildo. Serviços públicos, financeiro, saúde. Isto. Enfim. Transporte. Transporte, sim, porque o transporte agora está com federação, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Cutista, envolve caminhoneiros, motoristas Mas de o que urbanos, se a gente é exibido, né? Motoristas de cargas perigosas, o pessoal dos aeroviários, o pessoal dos portuários. Estamos isso é processo organizativo, digamos assim, de setores que no Congresso se juntam e se olham e dizem, agora juntos, por onde nós vamos? Porque o problema da indústria não é um problema do metalúrgico, do trabalhador da alimentação, do calçado, da petroquímica, do papel. É nossa. É nós olhar para onde que a gente vai. O problema do serviço público, que vai reunir, vai ter a sua discussão interna, que vai levar para a CUT, mas é uma luta assumida por todo mundo. O problema do juro, da taxa de juros, o problema do sistema bancário que explora todo mundo e tem as mais altas taxas de lucro dos últimos períodos, que tem diminuído o número de trabalhadores, que é uma tendência no mundo todo, como a gente falou de exclusão. O povo dos aplicativos tem lá dentro da CUT e a discussão dos textos de como é que nós nos apoiamos melhor e como é que a gente faz uma regulamentação desse trabalho, entendeu? Com direitos. Então, vai ser, parecendo aqui, né, o serviço de informação, vai ser um encontro legal, né, em que a gente, como falou a Vita, depois da pandemia, vai ser o primeiro encontro presencial realmente dessa quantidade de liderança
que também prepara o nosso Congresso Nacional, que vai ter em outubro. Nosso 14º CONCUT. E só dando serviço, como plagiando assim, o nosso companheiro jornalista aqui, o Guilherme, o tema da CUT, o tema do 14º CONCUT e do 16º SECUT, que é o Congresso, é Luta, Direitos e Democracia que Transformam Vidas. É qualificar a luta, é qualificar os direitos e qualificar a democracia na transformação das vidas. 40 anos de CUT. E terão eleições também, a nova direção da CUT vai ter chapa de oposição? Como é que está essa questão? A gente está esperando se inscreverem, né, Marildo? Vai ter chapa. Na verdade, assim, ó, Guilherme, o que nós aprendemos ali na CUT, que é um exercício também da democracia cutista. A gente tem internamente opiniões diversas, não é igual, entendeu? Ali é um espaço da democracia, de conviver com as diferenças e a gente delas sair com sínteses, digamos assim, organizativas, políticas e tal, que nos mantenham juntos para continuar o trabalho que tem que ser feito. Se organiza, né? É bom tu registrar isso, né, Marildo? Através de forças políticas. Por isso, nós temos um objetivo em comum. Nós temos um objetivo comum, que é a luta em defesa e com a classe trabalhadora, que somos nós. Mas nós nos organizamos por forças políticas. Nós temos forças distintas dentro da CUT, que pensam a estratégia talvez de uma forma diferente. E essas a gente conseguiu e tem esse mérito do nosso presidente, que e da nossa direção, que é construir uma síntese desse processo, que é conseguir nos fortalecermos na unidade, né, Marildo? E o resultado agora talvez seja uma chapa única para concorrer esse próximo período. E a unidade, que é uma expressão que eu vi do presidente Mujica, que marca a gente assim, sempre que ele fala, ele dá umas largadas assim. Ele falou, a unidade se faz quando a gente realmente caminha junto. Então, tem. Por que as diferenças de pensar diferente colabora para que a gente construa melhores soluções? Não é que é nesse aspecto que a CUT tem aprendido, por isso que a tamanha diversidade de sindicatos, de áreas diferentes e tal, tem se aproximado da CUT, porque enxerga propósito zero. A CUT quer fazer a luta da classe. A CUT não está alinhada com partidos e governos, mas a CUT apoia, sim, o governo Lula. O governo Lula tem que dar certo. O governo Lula tem que dar certo, porque seria um retrocesso gigantesco e já presenciado e sentido no período. Mas nós vamos continuar na rua e na luta para que a pauta que elegeu, ela se realize no Brasil. Porque tem ali, né, todo um processo em disputa e tal que quer mudar a pauta. Porque para a CUT não é contraditório defender o governo Lula e disputar o governo Lula. Isso para nós não tem contradição. Tem muita nitidez e muito acordo dentro das forças políticas. Defender, sustentar e disputar. É isso que nos reúne, é isso que nos faz fazer agora a disputa pelo fim desse taxa de juros, pela saída do Campos Neto. Fora Campos Neto. Nós queremos assento no Copom. Que papo de que no Copom só tem empresário, banqueiro e representação do governo. O trabalhador, nós queremos estar lá dentro discutindo os rumos e para que serve o dinheiro e a política financeira do Brasil. Porque, a pretexto de autonomia e independência, esse Banco Central ficou autônomo e independente do Brasil e dos trabalhadores. E está dependente dessa lógica financeirista. Então, nós temos muita concordância apoiando as boas políticas públicas feitas pelo governo e vamos continuar lutando porque nós queremos um Brasil justo, inclusivo, sem discriminação, né, de todos e todas, num processo de desenvolvimento que nós acreditamos possível para o nosso país. É isto. Então, companheiros, nosso programa está chegando ao fim. Muito bom receber vocês, conversar sobre o SECUT, né, um congresso estadual aí que 442 delegados e delegadas. Não é pouca coisa, né? Não, garantindo a cota de gênero, inclusive. Isso é muito... Eu sempre quero destacar isso, né, Marildo? Porque é uma conquista meio a importante. meio, viu? A delegação é meio a meio. Portanto, metade desses 442, que são exatamente 221, são mulheres. E os outros 221, homens. Não significa que são homens e mulheres. Tem toda uma diversidade que a classe tem. Negros e negras, LGBTQIA+, juventude
idosos, Indígenas. né, indígenas que estão na luta há mais tempo, enfim, pessoas que estão chegando agora, pessoas que já têm uma trajetória. Vamos homenagear todos e todas que contribuíram e contribuem nessa trajetória dos 40 anos da nossa central. Então, parabenizar o trabalho da direção da CUT, né? Inclusive, essa constância, né, essa busca por estar a par e passo, né, com o seu tempo, faz com que exista hoje esse podcast aqui nesse Espaço dos Bancários também, que é um espaço maravilhoso, né? E que a gente esteja fazendo essa conversa. Começamos o programa com o Amarildo, terminar então começando por ti agora. Vitor, uma saudação final aí para quem está nos assistindo. Para quem está nos assistindo, para quem vai assistir, dizer que queremos contar com todos e todas, a classe trabalhadora, o povo brasileiro, nas ruas, nos espaços, nos sindicatos, nas escolas, nos espaços públicos, nos espaços privados, disputando uma sociedade mais justa, igual, sem violência, ou, deixando o meu recado específico aqui, os corpos femininos precisam parar de tombar. Chega de morte das mulheres, e essa também é uma luta nossa, uma luta da CUT, que tem uma Secretaria de Mulheres muito atuante, e vamos intensificar cada vez mais. Esse é o recado aqui que eu deixo. 40 anos de luta, Central Única dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso aí. Obrigado, Gui. Amarildo. Um abraço para todo mundo. Bom estar aqui, né, compartilhando, né, um momento, esse espaço. Eu sei que o 100 Ponto ele tem trazido muitas boas provocações aí para que as pessoas acompanhem. Como a gente sempre diz, compartilhem, divulguem, passem adiante. A gente quer formar essa grande rede estadual para fazer a nossa parte também na área da comunicação, que é super importante. Beleza. Tá certo? Muito obrigado, Vita. Muito obrigado, Amarildo. Aproveitando aqui a deixa do Amarildo sobre a questão da divulgação, do engajamento, né? Nos sigam nas redes, né? Esse podcast ele passa no canal do YouTube do Sindibancários Poa, na página do Facebook da CUT do Rio Grande do Sul, e a gente tem o nosso perfil no Instagram, @100ponto, onde entram os cortes de cada programa. Aproveitar também para anunciar que esse é a última edição, né, que vai entrar quinta-feira às 20 horas. A partir da próxima semana vai ser ao vivo, quartas-feiras, das 18 às 19 horas. Nos acompanhem, mandem sugestão de pauta, sugestão de entrevistados. Esse é um programa aberto, democrático, do campo progressista, que tem espaço para quem defende a República, para quem não defende o golpe, né? Então, é um espaço aí que a gente pretende sempre ter uma diversidade de ideias e articular também parcerias e avanços. Sou o repórter Guilherme Oliveira, aqui direto do Estúdio Hall, em mais um podcast 100 Ponto.